Olá, menina e menina de alma cigana. Para compreender melhor a nossa dança cigana estilo brasileiro, acredito ser crucial conhecer alguns conceitos e significados como folclore, dança folclórica, dança popular, dança tradicional, dança cênica, dança artística e ainda dança vivencial ou orgânica. Dessa forma, poderá usar termos mais acadêmicos quando se referir à dança cigana estilo brasileiro. O folclore abrange de modo geral as práticas, os rituais, os costumes que são tradicionais de um povo ou de uma cultura, o que inclui desde os contos populares, lendas, ditados, artesanato, músicas até as danças. E em se tratando das danças folclóricas, não se trata de uma arte ou uma dança inovadora que pode ser realizada por qualquer homem e mulher e também não se limita aos bailarinos profissionais, mas é dançada por pessoas de determinada cultura ou não, embora existam muitos grupos profissionais de dança folclórica. A dança folclórica é uma dança passada de geração a geração, ou seja, os mais jovens aprendem ao ver os adultos dançarem, aos quais, por sua vez, compete ensinar aos mais novos os segredos de cada movimento com o intuito de fazer a tradição. A dança das Gawazes, ciganas egípcias, é uma dança folclórica. Uma dança que tem percorrido o mundo, que ao combinar com elementos do Oriente Médio e do Norte da África, veio a se atualizar com as influências ocidentais, a qual chamamos de dança do ventre, que foi popularizada pelas Gawazes. A dança Gawazi é considerada pelos egípcios um folclore egípcio. Folclore é um termo proveniente do inglês, com a junção das palavras folk, cujo significado é povo, e lore, que tem o significado de conhecimento. Então, quer dizer conhecimento popular e representa a identidade social de uma comunidade através de atividades culturais que nasceram individualmente ou coletivamente e se desenvolveram com o povo. A palavra foi usada pela primeira vez pelo arqueólogo William John Thoms em 1846. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Unesco liberou um movimento que procurou implantar mecanismos para documentar e preservar as tradições que avaliam e que estariam em vias de desaparecimento. No Brasil, atendendo a essa diretriz, em 1947, foi criada a Comissão Nacional de Folclore, vinculada à Unesco. Segundo a Unesco, não se pode considerar folclore qualquer tipo de manifestação cultural, definindo alguns parâmetros de classificação dos elementos para estabelecer sua condição de folclórico, como, por exemplo, a transmissão oral. O folclore é tradição com manifestações transmitidas de geração para geração, mantendo sua essência e evoluindo de acordo com as contribuições obtidas através dessas gerações. A espontaneidade. O folclore deve apresentar uma dinâmica sem a existência de padrões rígidos, aceitando intervenções e alterações, elemento folclórico que deve ter uma função dentro da sociedade, não podendo ser um fato isolado, existindo uma razão cultural para se manifestar, inserido no contexto da vida de uma população. A aceitação coletiva. Os elementos folclóricos devem fazer parte da coletividade, sendo aceito pela população como ocorrências da sua própria cultura e não apenas como uma característica de pequenos grupos sociais. E também o anonimato. Os elementos do folclore geralmente são anônimos, absorvidos pelo povo e reproduzidos em suas manifestações. Embora o anonimato não seja requisito para que algo seja considerado folclórico. As manifestações folclóricas não são aquelas impostas ou incentivadas por órgãos governamentais, devendo surgir espontaneamente do próprio povo. E com relação a essa última condição, devemos ressaltar que o apoio governamental está sendo usado como forma de reviver
as tradições folclóricas que estão desaparecendo. E essa condição não elimina o elemento cultural incentivado da condição de folclore. E no sentido figurado, o termo folclore geralmente é usado com um sentido pejorativo, podendo ser considerado sinônimo de uma mentira ou uma invenção, ou mesmo relativo a alguma coisa fantasiosa. Ao mesmo tempo, o sentido do folclore pode ser aplicado a algumas características pitorescas relacionadas a pessoas, acontecimentos ou locais. Portanto, acredito ser importante nós que fomentamos a dança conhecer bem o que representa na dança esse termo, para que não venhamos a usá-lo indevidamente. Você já ouviu alguém dizer, não acredite nisso porque é folclore? Por isso eu trago essa definição, para que não confunda os conceitos. Bom, a Unesco, órgão da ONU, responsável pelo patrimônio cultural de todos os povos da Terra, busca salvaguardar e sensibilizar os diversos agrupamentos humanos para a importância da herança cultural e folclórica, mostrando a necessidade da preservação desse tipo de manifestação cultural popular. Por isso, a relevância de movimentar a arte da dança cigana estilo brasileiro, para que não se perca em meio a tantas intervenções e danças de outras etnias ciganas, como se fosse menos importante ou vista de uma forma pejorativa, considerada uma dança sem técnica, que, aliás, há um equívoco. Quando alguém afirma que uma dança não tem técnica, qualquer dança tem uma forma de expressão e precisa ser aprendida. E o que pode cair em julgamento é a qualidade da performance, ou seja, por ser mais orgânica e primitiva, aos olhos dos leigos pode ser uma dança mais bonita ou mais feia, mas não que não tenha uma técnica. Podemos ter uma técnica aprimorada com base num entendimento maior do corpo e fundamentada de forma acadêmica. Então, a importância desse estilo da dança cigana precisa partir de quem a pratica e não do espectador, pois os bailarinos e até mesmo os amantes dessa arte é que devem fomentar de forma criativa, responsável e dar o seu devido valor. A definição de características básicas do folclore é bastante discutida pelos estudiosos da área. Esse debate nasceu na Europa, espalhou-se para os Estados Unidos e, por fim, chegou ao Brasil. No entanto, mesmo com as resoluções existentes hoje, sendo resultado de mais de um século de estudo e debates, a definição de folclore ainda não é definitiva. Novos estudos e debates têm sido realizados na área, e elementos que um dia foram considerados basilares, hoje já não são enxergados com unanimidade. Assim, é importante pontuar que os elementos levantados nessa explicação podem ser ou são fruto de debates e questionamentos entre especialistas. O Brasil, assim como toda nação, possui os elementos básicos que deram formulação a seu folclore. Assim, na cultura brasileira existem crendices, saberes, mitos, lendas, festas, danças, etc., que fazem parte do que é definido como folclore brasileiro. As raízes do nosso folclore estão fincadas na cultura europeia e, sobretudo, a portuguesa, a cultura africana e na cultura indígena. E como já devem ter ouvido ou lido em vários questionamentos, mais uma vez a cultura cigana, que também fez parte da história do Brasil, infelizmente não foi analisada com o devido valor, mesmo diante de tantas contribuições. Mas quero salientar que o termo folclore na área da dança no Brasil tem sido ainda muito questionado. Na minha percepção, o Brasil não tem como definir o folclore pela sua miscigenação, tudo como já disse, vem carregado de muitas culturas que se agregam e ainda, por sermos um país tão jovem, estamos a formular, estamos a descobrir muito da nossa história. Estamos em processo de desenvolvimento da arte. Esse processo de evolução da arte é necessário uma grande análise histórica, que não é feito a curto prazo. E a dança cigana
manifesta no Brasil, não é uma dança folclórica brasileira. Analisando as características de como a dança surgiu em nosso país, ela tem todas as características para ser considerada como uma dança popular com características próprias do povo cigano que vive no Brasil. Aliás, como já falei anteriormente, até mesmo as danças consideradas folclore no Brasil podem vir a ser questionadas como folclore, devido à história e como surgiram as danças que dançamos aqui, pois são carregadas de muitas características trazidas pelos imigrantes e colonizadores. Cabe refletir sobre esses termos, compreender o que se colocou como folclore e depois como cultura popular ou o inverso. Ambos têm como foco as tradições, a cultura anônima, coletiva, feita pelos comuns nos espaços públicos de forma espontânea, trazem fortemente também a ideia de coisa do povo, feita do meio popular, especialmente o rural, em contraposição ao feito na cidade, pelo urbano, através de uma cultura letrada, erudita, científica. No entanto, falar de cultura popular é reconhecer também as produções das cidades, desse povo que se faz no dia a dia contemporâneo. Portanto, para que possa saber ao certo que termo usar para a dança cigana, nesse momento seria cultura popular, ou seja, dança popular cigana do Brasil. A discussão das palavras, das suas significações que se produzem nas relações humanas continua e nessa movimentação gestam-se outras formas de expressões populares. Reaparecem expressões quase sucumbidas com o tempo, com outras possíveis leituras, remexendo as memórias. Assim vamos mantendo as culturas populares presentes e significativas na constituição do ser humano. Por isso somos agentes culturais da arte e da dança cigana no nosso estilo brasileiro. Sem nossa ação, integração com certeza seria uma das muitas danças perdidas pela ação do tempo. Portanto, menino e menina, o aprofundamento nos estudos técnicos, saber como a dança cigana brasileira surgiu, sua história, como veio a público, ou seja, como se popularizou, como influenciou o povo brasileiro, como se sustentou até hoje, como a dança atua na sociedade brasileira, é o que lhe dará mais força para fazer a cultura cigana uma cultura respeitada. Meu nome é Silvia Braganholo, professora de danças há mais de 30 anos, formada em Educação Física e Artes e especialista em arte e ensino da arte, e apaixonada pela arte e cultura cigana.